Texto secreto do Novo Testamento muda tudo. Fragmento de papiro egípcio cadastrado errado em biblioteca alemã detona percepções milenares sobre o Novo Testamento e o próprio Jesus. Essas são algumas manchetes fantásticas que saíram na imprensa agora nos últimos dias. Por que isso? Porque foi encontrado um papiro de 1.600 anos atrás, pelo menos. Ou seja, a gente está falando de algo muito próximo realmente do momento em que Jesus nasceu, viveu e atuou. E a gente está vendo aqui que, na verdade, esse papiro ele é um pouco bombástico até demais. Por quê? Porque ele mostra algo que o Novo Testamento não conta, que é a infância de Jesus. E é uma infância muito diferente daquilo que, na verdade, muitas pessoas imaginam e contam. Aqui eu já vou deixar um parênteses muito importante. Eu, como rabino ortodoxo, na verdade, o judaísmo ortodoxo não crê no Novo Testamento. Por que não cremos no Novo Testamento? Na verdade, é algo que, de acordo com a fé judaica, não faz o menor sentido. Porque na Bíblia hebraica nós temos o Pentateuco, 5 livros que todo mundo conhece, nós temos 8 livros de profetas, sendo que um desses livros de profetas é chamado o livro dos 12 profetas, porque simplesmente são profecias menores. E nós temos 11 escrituras. Aqui termina a Bíblia. E por que termina a Bíblia aqui? 2 motivos, presta bem atenção. O primeiro, de acordo com a fé judaica, até aqui esses livros foram dados ou por profecia ou inspiração divina, que é o caso especialmente das Escrituras. 2, Deus escreve tantas vezes na Bíblia que Ele está fazendo um pacto eterno. Ele fala, esse preceito ele é perpétuo. Não faz sentido Deus ordenar um preceito perpétuo, ele diz algumas vezes sobre alguns preceitos e mais até sobre o povo de Israel, que ele tem um pacto eterno com esse povo, e de repente você fala, olha só, não, eu vou anular completamente tudo, eu vou anular os preceitos, vou anular tudo que está escrito que é perpétuo e assim por diante, vou mudar o dia do descanso, da criação do mundo, que foi criado em 6 dias, tem um 7º dia que é o dia do descanso, eu vou mudar ele também, eu vou mudar as leis da alimentação, ou seja, aquela alimentação que fala de pureza e impureza vai acabar também, então não faz sentido. Então a gente está tratando de uma parte que não cabe exatamente dentro do judaísmo. E é sobre essa narrativa que esse papiro está entrando. Ele está falando de uma época bem posterior, né? E a gente está falando então do Novo Testamento e da infância de Jesus. E aqui o que sai, o que saiu dessas manchetes que eu acabei de ler para vocês, você pode pesquisar, você vai ver até manchetes mais graves do que eu falei. É uma infância que muitas pessoas ficaram chocadas. Por quê? Porque Jesus aparece como uma criança que está xingando outras crianças, está punindo outras crianças e comportamento muitas vezes raivoso e assim por diante. Então, isso aqui acaba chocando muitos teólogos que, inclusive, afirmam, olha só, a gente não tem certeza que isso aqui realmente é uma descrição da vida dele, que está perfeito, ou que é alguma coisa que a gente vai crer nisso, até porque as pessoas que creem nesse tipo de papiros, as pessoas que têm a crença no Novo Testamento, chamam isso de um papyrus apócrifo, o que quer dizer que ele não entra como algo, na sua fé, como sagrado. De qualquer forma, é um relato histórico, como eu falei, de mais de 1.600 anos, muito, muito curioso e que causa, na verdade, um desconforto para muitas pessoas, porque, a princípio, não existiria motivo de alguém, há 1.600 anos atrás, simplesmente estar agora denegrindo a imagem de um jovem que vai acabar se tornando uma figura muito importante, né, para muitas pessoas no mundo. Se você quer entender mais e até mesmo sobre essa época de Jesus, tem um curso fantástico que eu quero recomendar para você. Ele se chama O Tempo de Jesus. As imagens mais deslumbrantes que você pode imaginar. Você vai se sentir
caminhando nas ruas da Jerusalém antiga. Você vai entender o contexto da vida de Jesus, da onde ele aprendeu o que ele tinha que aprender, dos ensinamentos dele e muito mais você vai aprender nesse curso O Tempo de Jesus. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o curso. Ele é imperdível, ele é inédito, não tem nada parecido no Brasil, algo fantástico, não deixa de dar uma olhada. É interessante que esse tipo de papiros, esse tipo de descoberta arqueológica não é a primeira na história. A gente tem um outro caso, que é um caso fascinante que eu gostaria de compartilhar com você. Esse caso, na verdade, ele é chamado o grafite de Alexamenos, também conhecido como grafite blasfemo. Esse grafite, ele provavelmente é o do ano de 200 da Era Comum. Na verdade, os pesquisadores, os arqueólogos, eles falam que esse papyrus pode ser, na verdade, esse grafite, perdão, ele pode ser ou do 1º século da Era Comum, no máximo do 3º. Então, as estimativas de 200 anos estão muito próximas e, mais uma vez, muito próximas da época da existência de Jesus. E o que é tão chocante aqui? Na verdade, isso foi encontrado em Palatino, em Roma, se encontra hoje em um museu muito importante. E o que foi encontrado? Aqui a visão talvez é mais chocante de alguma forma do que a gente viu anteriormente. O que se vê lá é a figura de um Jesus, mas simplesmente com cabeça de burro. E se não terminasse aqui, o que a gente vê é que há um escrito em grego antigo. E o que essa inscrição está dizendo para a gente? Ela fala, Alexamenos, adore Deus. Os pesquisadores, quando eles viram isso, eles ficaram simplesmente chocados. Por quê? Porque você vê a figura de Jesus crucificado. A gente está falando de algo que foi encontrado em Roma, no lugar exatamente onde aconteceu toda a história, tá? Que é contada no Novo Testamento e assim por diante, e você vê a figura de um Jesus que era muito conhecido, crucificado, mas você vê uma cara de burro. E mais, você vê que o grafite, de alguma forma, ele vem zombar da pessoa que está venerando essa divindade. Fala, o que é isso que você está fazendo? Olha só, você está fazendo uma espécie de deidade de uma pessoa, mas na verdade isso aqui é uma cabeça de burro. Onde você foi parar? Será que a sua fé não está completamente errada? Ou seja, uma forma, como dizem os especialistas, os arqueólogos, isso aqui foi uma sátira que foi feita, algo com um humor muito duvidoso, mas que na verdade demonstra uma crítica muito forte a uma fé recém-criada. Na verdade, a gente está vendo mais uma espécie de um relato bíblico do como as pessoas viam o começo da história de Jesus. Então a gente, por um lado, vê um novo papyrus que foi descoberto há pouquíssimo tempo atrás, a gente está falando agora desse ano mesmo, há poucos dias atrás, e que causou um grande rebuliço na comunidade científica e também na comunidade religiosa, porque as pessoas ficaram chocadas com o texto que eles viram lá. Além disso, a gente está vendo um segundo relato que na verdade ele já existia, de alguém crucificado, claramente se vê que é a figura de Jesus e muda-se o rosto dele. A gente está falando de alguém que fez isso, um grafite que foi feito há mais de 1.800 anos, mais ou menos, é isso que a gente está falando, talvez até um pouquinho mais, dependendo das estimativas dos especialistas. O que a gente aprende daqui? Na verdade, a gente está vendo que essa fé que foi recém-criada naquela época, como eu acabei de falar, ela era muito duvidosa. A gente vê mais um fato. De acordo com esses especialistas, fica muito claro a existência de Jesus, que muitas pessoas tinham muitas dúvidas. Mas será que existiu ou não existiu? Cada vez se encontra mais evidências. Na verdade, de acordo com o judaísmo, isso não é nenhuma novidade, porque a gente tem várias partes
da nossa literatura que contam a história exatamente dele. Não é o tema do vídeo aqui. Agora, o que a gente vê aqui é mais um ponto que ele é muito importante. Você vê que existiu na Roma essa ideia de crucificar, e isso é um fato muito importante. Por quê? Quase durante toda a história, eu posso falar isso, muitas pessoas no mundo todo acusaram os judeus de matarem Jesus. E aqui o que você vê é que realmente Jesus ele aparece como um personagem que ele está sendo crucificado. No judaísmo não existe pena de morte por crucificação. A Bíblia, quando ela fala de penas de morte, ela fala de 4 tipos de pena de morte. Ela fala de morte por apedrejamento, que não é exatamente o que a gente vê hoje em alguns lugares do Oriente, fazendo realmente pegar a pedra diretamente e jogar nas pessoas. Era um processo diferente, que somente se a pessoa não morria no primeiro processo, aí sim ela era apedrejada. Esse é um tipo. O segundo tipo era por fogo, mas também não é botar a pessoa embaixo de uma fogueira, era um outro tipo de morte causada por enfiar uma coisa com fogo dentro da pessoa. A gente não vai entrar em detalhes. O terceiro modo de punição que aparece na Bíblia é enforcamento. E o quarto modo é realmente cortar a cabeça da pessoa com uma faca, com uma espada. Esses são as penas que a Bíblia traz para casos muito específicos, não somente específicos. Você tem que ter, no mínimo, 2 testemunhas que passam por um intenso interrogatório para ter certeza absoluta que elas não estão mentindo. E, na verdade, quem fazia isso era o grande Sanédrio, o grande tribunal rabínico que, na época da vida de Jesus, nem existia mais. Ele já tinha sido abolido nessa época. Por quê? Porque a gente está falando de uma época que você já tem a destruição do primeiro templo. Já faz tempo, né? O templo de Salomão pelos babilônios. Depois você entra numa segunda época, que é a época do segundo grande templo. E aqui a gente está falando de uma época em que os romanos já estão dominando Israel. Os romanos acabaram destruindo o segundo grande templo e eles já estavam dominando Israel. E, inclusive, então, o Estado, a política, as leis já eram do Império Romano. Então, quando o Império Romano se sentiu acuado, se sentiu que existia um personagem problemático, eles pegaram esse personagem chamado Jesus e fizeram a morte da forma que eles achavam que tinha que ser feito, que é crucifixo. Mais uma vez, você pode olhar em qualquer um dos 24 textos bíblicos que existem na Bíblia hebraica, não existe essa ideia de crucificar uma pessoa de forma alguma. Muito pelo contrário, você vê que essa era a cultura romana daquela época. Como se não bastasse essa grafite que eu acabei de falar de vocês, com essa cabeça de burro, de uma forma que está zombando da pessoa que tinha essa fé, ela também zombava. Em outras oportunidades foram encontrados outros grafites de pessoas que também em Roma estavam zombando da própria crença judaica, com todas as diferenças que existem. Agora, então você vê que na verdade o Império Romano, que no começo era um império completamente cheio de deuses, um império que praticava idolatria, e a gente conhece até muito dos nomes desses deuses. Quando eles viram crenças diferentes daquilo que eles queriam fazer, então eles realmente criticavam muito. Por que eu falo isso? Então, por um lado, a gente vê que durante a história toda, como eu falei anteriormente, pessoas culparam o povo de Israel pela morte de Jesus, e você vê aqui claramente que isso é algo do Império Romano, era uma forma comum de ser feita, mas quando você vê que as pessoas estão zombando de Jesus, quem está fazendo isso eram os próprios romanos, em Roma, em outros lugares, que não concordavam com essa fé e achavam que as pessoas estavam fazendo um tipo de idolatria muito boba, como se elas estivessem idolatrando um burro.
um animal, uma coisa completamente impura, que não faz o menor sentido e assim por diante. Então você está vendo aqui que esse grafite, ele traz uma correção histórica muito importante. Os judeus não participaram dessa morte de Jesus, foram os romanos que fizeram isso. E você vê inclusive o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI pedindo perdão ao povo de Israel. Em março do ano de 2000, o Papa João Paulo II, ele pede perdão em nome da Igreja Católica pela perseguição aos judeus durante séculos anteriores e por 2000 anos de pecados cometidos em nome da instituição. Ele, quando esteve no Muro das Lamentações, ele falou uma coisa, na verdade, muito emocionante. Ele fala: Deus de nossos pais, escolheste Abraão e seus descendentes para levar teu nome às nações. Estamos profundamente tristes com o comportamento daquele que, ao longo da história, fizeram sofrer esses teus filhos. Então ele até deixa claro que o povo de Israel é o povo descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, que a profecia de Isaías que fala que vocês têm a missão de ser luz para todas as nações. Cabe ao povo de Israel fazer isso, e ele faz esse pedido de perdão das pessoas que durante toda a história culparam o povo de Israel por zombarias, culparam o povo de Israel pela própria crucificação, e você vê que, na verdade, os fatos históricos mostram outra realidade completamente diferente. A gente viu aqui, por um lado, o papiros que foi agora, recentemente encontrado, que você vê que as pessoas, há 1.600 anos atrás, faz a conta, a gente está muito próximo do começo da Era Comum, as pessoas tratavam, parte da população tratava Jesus, pelo menos na sua infância, como uma criança rebelde, raivosa, que punia, que xingava e assim por diante. Se você acha que esse papiro foi invenção, tudo bem, mas é importante você entender um contexto histórico. Esse papiro não foi escrito pelo povo de Israel, foi escrito pelas nações que viviam lá próximo, que conheciam pessoas que tinham essa fé e fizeram questão de escrever isso. Se o fato histórico está completamente certo ou não, vamos deixar os historiadores perceberem isso, estudarem e trazerem as suas conclusões. E depois a gente viu a grafite que ainda é mais antiga e que ela vem zombar das pessoas, mostrando um Jesus crucificado, mostrando uma cabeça de burro, ou seja, realmente falando, olha, para você louvar um Deus assim, você não sabe o que você está fazendo, você não tem cabeça nenhuma, talvez a sua cabeça seja a cabeça de uma pessoa completamente burra mesmo, tá? Trazendo essa conotação, e você vê que isso aqui não foi feito mais uma vez pelo povo de Israel. Então aqui você tem várias evidências históricas de um erro que foi cometido, e acaba que esse erro ele trouxe atrocidades muito grandes, e acabou, a gente conhece a Inquisição, mas existiu as cruzadas, existiram pogrom, que eram quando bárbaros vinham e falavam mal do povo de Israel e atacavam e destruíam e faziam muito mais do que isso, e isso aconteceu durante séculos, da mesma forma que a Inquisição durou muitos séculos, chegou inclusive ao nosso Brasil, e muitas pessoas foram forçadas a abandonar o seu judaísmo e acabam perdendo a sua identidade mesmo quando elas faziam de tudo. A gente tem relatos hoje em dia que está tudo certinho, por curiosidade, em Portugal, numa das câmaras de tortura da Inquisição, contando o nome das pessoas, os sobrenomes, o que elas fizeram, como elas foram mortas, uma coisa assim terrível, e você vê tudo culpando o povo de Israel por ter feito o grande pecado da crucificação e assim por diante, não aceitar essa fé que você vê tantas pessoas naquela época que também não aceitavam. E a gente termina até mesmo lembrando do Holocausto, que é algo que o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II, inclusive, também citaram, que foi feito aqui uma calamidade mundial, e aproveitaram para falar dos judeus, também da sua fé, também mais uma vez culpando ele por pecados que eles nunca fizeram. Então aqui a gente tem
Dois relatos, duas evidências históricas muito curiosas, muito interessantes, que de alguma forma tem que rever a nossa visão, rever a nossa fé e, sem dúvida, cada um tem que pensar realmente, então, o papel do povo de Israel nessa visão de Deus, como disse o próprio Papa João Paulo II.